Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez é um prazer falar com vocês. Sou Cláudio César e hoje nós vamos bater um papo aqui não sobre seguro, mas sobre uma situação corriqueira do brasileiro, que é a questão de autuação, auto de infração. Vou contar uma história para vocês aqui do que aconteceu, para que você entenda que é possível que você tenha, certas situações, no dia a dia, na condução do seu veículo, que podem, é claro, fazer com que você interprete que o agente possa estar querendo te prejudicar. Então, basta você saber se defender que, é claro, você vai se livrar de uma situação dessa. Mas vamos lá. Antes, eu sempre peço, por gentileza, deixe seu likezão aí. Não é inscrito, se inscreva no canal, não custa nada e vai ajudar. Compartilhe o vídeo, por favor. Pessoas têm que entender que é possível se defender de algumas situações de trânsito que deixam a gente preocupado. Mas veja, o que aconteceu? Ora, fui procurado por uma pessoa para fazer um recurso de trânsito. E o que aconteceu? Bom, por volta lá do dia 18, essa pessoa ela foi autuada às 11h47, mais ou menos, pelo enquadrado ali no auto de infração, no artigo 239 do CTB. Vamos ver o que nos diz esse artigo 230. Olha aqui, senhores. 230, inciso 9. Conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. Infração grave, é claro, 5 pontos, R$ 195,23. Olha o valor. Não é uma autuação barata. Ah, ok. Mas a gente tem que entender o seguinte. Tem coisas que quando já estão ruins, elas podem ficar ainda pior. Tá, ele foi autuado, senhores, por volta de 11h40, enquadrado nessa situação do conduzir veículo sem equipamento obrigatório. Uma motoneta, hein? Quando foi 11h47, uns 25 minutos após, tá, ele foi autuado novamente por um outro agente, e aí ele foi enquadrado, senhores, no artigo 230, lá no inciso 10. Que diz o inciso 10 do 230. Conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão. Veja bem. Você é autuado 11h47, porque o seu escapamento em tese está sem equipamento obrigatório. Qualquer equipamento obrigatório que não tinha o protetor ali do escapamento. 25 minutos depois, ele é autuado novamente por um outro agente que diz que ele estava com a moto com escapamento turbal, que a gente fala, né? Descarga livre. Olha a situação complicada que a gente lida com a questão dos autos de infração no dia a dia, porque se a gente for analisar, a grosso modo, é claro, você vai entender o seguinte: olha, não tem cabimento de um agente de trânsito ter visto em um determinado horário essa pessoa com a sua motoneta, faltando equipamento obrigatório, que seria ali, o protetor do escapamento. E logo, 25 minutos após, um outro agente identifica que não, ele estava com conduzindo veículo com descarga livre, ou seja, com um turbal, a exemplo. Um absurdo, né, senhores? Mas acontece muito disso no trânsito. E aí, para piorar ainda mais, fizemos o recurso dos dois autos, questionando justamente essa falta de, vamos dizer, de coerência entre as duas autuações. Ora, um agente, qual que é o agente que está correto? É o agente que verificou lá no momento da autuação que aquele veículo ele não estava, com equipamento obrigatório, ou é aquele agente que não, ele estava com descarga livre, a mesma moto, o mesmo condutor, 25 minutos de diferença um auto do outro. Isso preocupa a gente no momento de fazer um recurso, porque se você for levar para o lado pessoal, você pode entender, não, tá havendo algum tipo de perseguição, pelos agentes de trânsito contra essa pessoa.
como não era uma pessoa bagunceira, vamos dizer assim, né? Aqueles jovens que gostam de pegar a moto para fazer graça, é um jovem trabalhador, a gente falou, não, ele não se enquadra nesse quesito, né? Então, apresentou o recurso. Só que no momento que está apresentando o recurso, senhores, vão checar no sistema, no dia da apresentação do recurso, tem lá um outro auto. E estranhamente, um dos agentes que autuou ele por descarga livre é o mesmo agente que autuou ele novamente por descarga livre. E aí vai se verificar a autuação no horário do almoço. Ele está em casa almoçando com a família, tem várias testemunhas, e está lá a autuação, conduzir veículo com descarga livre no endereço XYZ, vamos assim dizer. E aí passa a ser uma questão mais delicada. Aí a gente questionou, ora, mas por quê, né? E aí ele apresenta, senhores, para a gente, é claro, inserir novamente num novo recurso, um vídeo. Ele foi autuado 11h47 por descarga livre por esse agente que já tinha autuado ele por descarga livre 25 minutos depois que um outro agente havia autuado ele por estar sem equipamento obrigatório. E aí um vídeo dele chegando no trabalho dele quase às 13 horas, com a moto dele, o escapamento original ali instalado na moto. Então, é claro que eu acredito, né, o bom senso do nobre julgador do recurso de trânsito vai fazer com que ele cancele esses 2 autos, porque não tem cabimento, né? Na verdade, os 3 autos, porque... E aí, é claro, surgiu, eu indiquei e falei para ele o seguinte: vamos apresentar, vamos encaminhar o vídeo demonstra claramente que a moto está com o escapamento original, ou ele retirou esse escapamento, colocou um escapamento, vamos dizer, turbal, para ir se exibir na frente do agente novamente, para ser autuado novamente, uma questão de que ele tem absoluta certeza, senhores, que ele não cometeu a infração, porque o escapamento da moto dele é original, é a primeira moto que ele comprou. É um trabalhador, comprou uma moto e usa a moto para se deslocar para o trabalho. Às vezes, é claro, sai com alguns colegas. Eu não estou aqui dizendo que não pode ter acontecido dele estar com os colegas e algum colega dele estar com escapamento ali, né, irregular. O agente não identificou talvez quem seja, né, o condutor que estivesse com aquele equipamento em desacordo com a norma. O primeiro que ele viu na frente, ele multa. Mas errado, né? Porque o 230 ele diz o seguinte: ora, eu flagrei o condutor com a moto com descarga livre, ou o silenciador dele foi retirado, o miolo, geralmente o pessoal tira o miolo ali. Eu vou fazer a abordagem, eu vou informar o indivíduo que eu vou autuá-lo e dou para ele um prazo. Eu vou ficar aqui na blitz até X horas, se você fizer a troca e colocar o escapamento original, eu vou liberar o veículo para você, que a gente fala que é a retenção do veículo para sanar a irregularidade. Nas 3 situações, ele não foi abordado em nenhuma delas. As multas foram feitas, tudo multas sem identificação e sem assinatura do infrator. Essa última que eu entendo ser a mais grave, uma situação em que ele tem várias testemunhas que ele estava em casa almoçando, a moto estava lá e ele foi autuado, e tem o vídeo dele chegando no trabalho, coisa de 40 e poucos minutos depois dele ser autuado com a moto com escapamento normal. Ou seja, o que está acontecendo, não é verdade? Mas se acontecer isso com você, meu amigo, o que você faz? Primeira coisa, se você não mexeu no escapamento da sua moto, você tem certeza absoluta que aquele escapamento é o original. Submeta o seu veículo a uma perícia. Vá num centro que faz perícia e fala: eu preciso fazer uma perícia para constatar que esse escapamento não foi removido daí de forma alguma. O escapamento original, eles, é claro, vão fazer a perícia, vão constatar. Você atravessa lá no seu recurso essa perícia e pede, é claro, a anulação do auto de infração. Então tem como você combater isso, tem como você, é claro, se você também tiver um vídeo como esse, chegando no local de trabalho, sua moto está original, você foi autuado coisa de minutos antes,
Ora, você só tirou o escapamento para poder se exibir para um agente de trânsito, para ser autuado, uma multa gravíssima, uma multa grave, melhor dizendo, 190 e poucos reais de prejuízo, para depois você colocar ele, vir para o seu trabalho? É claro que não, né? A lógica demonstra que isso aí foi um erro grave por parte dos agentes. A gente não quer entender de forma alguma, ninguém está falando aqui que é perseguição dos agentes, não é verdade? Mas deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Por quê? O mesmo agente, mesma autuação, uma autuação em que o cidadão rebate que de forma alguma estava, né, com a moto sem o escapamento original, e logo em seguida toma um outro auto, a mesma situação, só que agora está em casa almoçando, tem testemunho, foi chegar no trabalho, né, tem a filmagem dele chegando com a moto original. Então, essas questões assim de trânsito, se você consegue acumular essas provas, você vai conseguir fazer, é claro, um recurso mais robusto e vai conseguir, é claro, cancelar um auto desse aí. Acredito que com facilidade o nobre julgador vai ver que foi um erro grosseiro do agente e esse auto vai ser cancelado. Então, fique atento com os seus direitos, tá? Se foi autuado, tem certeza que não cometeu aquela infração e tem a testemunha, tem como provar, vá atrás dos seus direitos. Dinheiro nosso não é capim, é para a gente ficar jogando fora com autuações indevidas. Grande abraço para quem nos acompanhou. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço.